você tem chorado. A luta tem sido pesada demais pra você. Você tem pensado até em desistir. Mas ouça agora o que eu lhe falo, ó filho amado. Quando eu ia para o Calvário, a cruz foi pesada demais. Às vezes eu caía e me levantava. Se eu tivesse desistido, você não teria vida. Ninguém vence sem lutar, filho, prossiga. A sua luta nunca foi maior que a minha dor, nem suas lágrimas são maior que a cruz. Um soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido, tem que lutar. Filho, você pensa às vezes que está sozinho. Parece que o mundo inteiro vai se desabar. Você olha para o lado e não vê saída. Eu te pego nos braços e passo o deserto contigo. Quando eu ia para o Calvário, a cruz foi pesada demais. Às vezes eu caía e me levantava. Se eu tivesse desistido, você não teria vida. Ninguém vence sem lutar, filho, prossiga. A luta nunca foi maior que a minha dor, nem suas lágrimas são maior que a cruz. Um soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido, tem que lutar. Quando eu ia para o Calvário, a cruz foi pesada demais. Às vezes eu caía e me levantava. Se eu tivesse desistido, você não teria vida. Ninguém vence sem lutar, filho, prossiga. A sua luta nunca foi maior que a minha dor, nem suas lágrimas são maior que a cruz. Um soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido, tem que lutar. Um soldado quando vai pra guerra, ele não pode parar. Mesmo ferido, tem que lutar.
Boa noite com Jesus. No versículo 6 do primeiro capítulo aí do livro de Jó: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Senhor Deus, Pai de misericórdia, de bondade, nós te agradecemos porque podemos estar aqui. Temos ouvido a Tua palavra ao longo destes anos. Ela tem sido farturenta para nós. Quando há muita fartura, às vezes pode vir aquele inchaço, aquele enchimento e até enjoo. Quando a pessoa come muito, tem muita fartura, começa a ter enjoos das coisas. Mas, ó Deus, a nossa alma precisa desse alimento diário e nunca se enfada dele. Eu preciso, nós precisamos desse alimento diário, porque o bombardeio também é diário. Os ataques são em todos os instantes da vida, até mesmo dormindo. Por isso nós precisamos da Tua palavra, do Teu Espírito também, diuturnamente. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, vivifica-nos na fé e ajuda-nos a nos conscientizarmos mais da nossa posição no corpo de Cristo e valorizarmos mais isso que nos sustenta nesta posição, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Assentar-vos. É um tanto assustador, assim, pensar que Satanás pode estar na reunião dos santos. Paulo disse que, me lembrei agora, na carta aos Efésios, capítulo 6, né? Capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora, a Bíblia, ela se faz presente em cada dia e ela tem um cumprimento especial naquele dia, como Jesus disse, pegando aquela parte das Escrituras. Ele disse lá na sinagoga: hoje tem se cumprido estas Escrituras. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Elas estavam cumpridas naquele momento. E o profeta de Deus, como foi Davi, veja no Salmo 22, em outras referências, Isaías também, ele falou da cena da cruz, lá do Calvário, como se fosse naquele dia. Paulo, sem dúvida alguma, está escrevendo essa carta aqui para esta era. Porque então eles tinham que lutar contra a carne e contra o sangue. Eles morreriam ainda, dariam sangue, dariam suas vidas, seriam presos, queimados, mutilados,
Então, hoje está se cumprindo essas escrituras, especificamente falando contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isto operou, sempre operou desde o Éden. Se houve um lugar tão espiritual, devidamente espiritual, extremamente espiritual, foi o Éden. Tanto que, quando Deus restaurar todas as coisas, Ele vai restaurar o Éden. Nós vamos ter um Éden novamente, como ele era. Só sem a serpente, né? Sem as astutas ciladas do diabo naquele lugar celestial. Enquanto nós estamos aqui, o profeta diz que a igreja vai ter que lutar com o pecado até o último minuto da sua presença aqui na terra. Porque nós já temos aprendido, o próprio São Paulo mostra, que a nossa carne é pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Essa não foi a maneira primária, legítima de Deus trazer seus filhos à terra. É certo que Ele permitiu isso, para manifestar assim os seus atributos. E esse período de 6.000 anos, para Deus não significa nada, como 6 dias. Você vê que nós agora já estamos no blá 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 já, não é? De dezembro, já entramos no mês do comércio do Natal. Daqui uns dias passa, mas aí uns dias está blá 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 de novo. É assim. Você vê, chega domingo, depois de amanhã, logo já é segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. É bem assim para Deus. É como um dia. 6.000 anos para Deus é como 6 dias para nós. Ele próprio se sujeitando a esse tempo para manifestar seus atributos. Então não tem. Para Deus não houve nenhum prejuízo. Ele não perdeu nenhum de seus filhos porque os tais tiveram que vir através do sexo e não pela palavra falada. Mas Ele regulamentou essa maneira, colocou-a em ordem, deu uma lei moral para que o homem, como agente livre, agente moral livre, pudesse se conduzir, formar família, ter um leito sem mácula. Mas, de todos os modos, a carne continua sendo isso, conforme ele diz aqui mesmo, aos Romanos, capítulo 4, não é? Aos Romanos, deixa eu me ver, capítulo 8, não é? É depois do 7, eu estou em Atos, Romanos 8, verso 7, verso 6, verso 5, para que a justiça, verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso quer dizer, aqueles que são dirigidos pelos instintos, não? Faz tudo que bem entende. Toda pessoa tem que ter uma pessoa a quem ele respeita. Todo homem deve ter uma mulher a quem ele deve respeito. Toda mulher deve ter um homem a quem ela deve respeito. E nós devemos respeito de uma forma geral. Até mesmo as crianças devem ser respeitadas, para que assim elas cresçam também sabendo respeitar. É dessa forma que é a coisa. Mas vamos pensar aqui um pouquinho mais diretamente sobre Satanás no estado físico, no estado religioso. O irmão Branham pregou essa série de demonologia, e eu tenho aqui duas delas. Uma demonologia no estado físico, a outra demonologia no estado religioso. Simplificando, demônio no estado físico, demônio, Satanás, diabo no estado religioso. Agora, nós aprendemos ultimamente, através da mensagem Um Verdadeiro Sinal, que se deixa passar por alto, que Deus nos entrega a Satanás. Se a igreja não faz, Deus faz isso. Não pense você que se você como filho, Deus não possa entregar o seu corpo a Satanás. Para começar, nós somos, me perdoe, uma força ambulante. Basta você examinar, pensar, refletir um pouco. O que é que tem por dentro aí? E em determinados instantes, você vê logo o que tem por dentro, às vezes, de uma beleza, de um corpo sensual, insinuante. É uma força ambulante. Cheia de coisas das quais nós teríamos nojo. Às vezes eu sou muito realista nas análises, não é? Você não pode ver um catarro ali no chão, mas ele sai da sua boca. Para explicar bem, não é? E outras coisas. E na verdade somos pus. Um corpo sujeito a infecção, inflamações. Então, é sem dúvida alguma um terreno próprio para Satanás operar, porque nenhuma enfermidade vem de Deus. Se o homem morre com seus 100, 120 anos de idade, quem o matou foi Satanás, o seu estado físico. Foi a queda lá no Éden quem matou. Agora Deus recolheu sua alma, seu espírito. E Ele criou por si próprio, pela sua soberania, dimensões. Como temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima dimensão. Isso é muito bonito, mas tem que ser estudado de uma forma realista. Não pode ter nojo, não. Tem que ser assim mesmo. Então é um depósito de fezes, de mau cheiro, de mau hálito, de gases. E por isso dores de cabeça, por isso nervosismo, velhice, envelhecimento. E é isso aqui é o homem. Isso aqui é a mulher. Por mais bela que seja,
por mais saudável, né, que seja, você não quer nada que está lá dentro. No momento que só você pensa no que está de fora. Agora Deus quer o que está lá dentro. Deus olha o que está lá dentro. Aí dentro tem muita coisa boa nesse lodo. Foi por isso que Davi disse que ele era charco. Que expressão, charco de lodo. Charco de lodo. Charco. Por isso que ele disse, sou verme. Verme. Depois das 72 horas, o que vira aquilo? Né? Então, tudo isso aí é demônio no estado físico. Todo mal que nós condenamos está em nós. Você condena o câncer, ele está em você. Você condena a diabetes, ela está em você. Potencialmente ela está. Tudo que você condena, todo pecado que nós condenamos está em nós. Com razão, irmão Brana disse. Agora, por que nós podemos ver as coisas como elas são? Se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Quando você vê essa moça que corta o cabelo, você deveria lembrar disso. O profeta disse, aquilo é uma desgraça para ela. Mas você, por sua vez, deveria dizer, pensar na hora, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. E nós vemos as pessoas erradas e as condenamos. É tão fácil condenar. Não é fácil salvar. O que é mais difícil é dar a mão e levantar, ter poder para encomendar uma filha e ela não ir mais tocar aquela desgraça daquele rock and roll. Condenar, bater é fácil. Agora, encomendar, salvar, isso aí é mais difícil. É bem difícil. Então, a gente analisa de uma forma fria, de uma forma assim, natural, mas enxergando a coisa como num quadro vivo. Pois que isto tem acontecido, está acontecendo, é claro às nossas vistas e em nós mesmos. Então, quando você vai condenar, você tem que saber, aquilo está em você. Sem dúvida alguma. Agora, Jó foi entregue. Foi justamente ao ir na reunião dos santos que Satanás, então, teve uma entrevista com Deus. E Deus sempre se agradou do testemunho dos seus fiéis. Ele bem conhecia Jó. Ele sabia, ele precisava desse livro na Bíblia. Deus fez tudo aquilo só para ter esse livro na Bíblia. Só para mostrar essas 3 fases de Jó. Veja o quanto ele amou o homem. Cobaia? O que seria isso? Um instrumento de experiência para servir de benefício para os outros? Interessante que Deus não procurou, porque hoje pode-se encontrar pessoas no mundo que sirvam de cobaia, até arriscando tornar-se aidéticas para conseguir a vacina contra a AIDS. Mas Deus não consultou, ele não foi um voluntário assim. Deus confiava nele. Você já notou que nós exigimos explicações e satisfações para podermos permanecer na comunhão, virmos na igreja e sermos aquela plantinha, como diz o profeta, que tem que ser borrifada com água, né?
e coisa assim. Mas você vê, ele não disse para José: José, eu vou te usar, viu? Você vai ser apenas um escudo para Maria. Ela é aquela virgem. Ela vai trazer aquele filho prometido. Então você não se assuste, não. E José, então, ficaria feliz, satisfeito. Oh, Senhor, que beleza, que bem-aventurança que o Senhor me deu. Pode fazer tudo, Senhor, eu aceito. Não deu satisfação. Deixou o pobre do velho rolar na cama, para lá, para cá, e tentar deixá-la secretamente para não difamá-la, para não morrer apedrejada, porquanto era justo. Mas o justo não executava a lei, José. Justo é o que executa a lei. Não, mas eu não quero infamá-la. Depois que já havia derramado muita bilis, adrenalina, e quase... O profeta disse que durou pouco depois. Então, aí vem num sonho e fala para ele: não temos recebê-la, não. O que está gerado nela é isso. Depois que ele já tinha... Vocês que sofrem aquela coisa que fecha, pesa o coração, quem já sofreu isso aí sabe mais ou menos o que José provou. Um pouquinho do que ele provou, né? Sabe, um pouquinho do que ele provou. Mas Deus não lhe deu satisfação. É difícil Deus fazer uma obra conosco por causa disso. Nós nos exasperamos, nós pomos tudo a perder. O profeta disse: ele não pode dar maior poderes para a igreja, porque ela não sabe como usar. Ela não sabe sofrer o dano, a contradição do momento. Deus não dá certas explicações, e tem coisa que eu não vou poder explicar para comissão nenhuma. Você não vai poder explicar para comissão alguma. Eu não tenho como explicar. Me julguem, me condenem, me entreguem a Satanás e pronto. Resolva o problema agora. Está nas suas mãos. Resolva. Vocês não são capazes? Não são intactos? Não são intocáveis? Então resolva agora. Mas então Deus não deu satisfação, não perguntou se Jacó queria aquilo para José, se ele estava disposto a passar por aquela experiência. Depois você vai encontrá-lo lá no Egito. Agora, para nós, ele fica avisando tudo. Gente, tem uma terra, tem uma prometida, tem as bodas do cordeiro. Ele está avisando tudo. Esse povo que escreveu a Bíblia. Jó foi entregue a Satanás sem coabitar com madrasta, conforme 1 Coríntios 5, sem adulterar, sem roubar, sem mentir, sem sonegar, sem fazer nada. Ele foi entregue a Satanás. E para que seu espírito fosse salvo, quer dizer, provar que ele era um salvo, para que ele tivesse o último estado. Ninguém vai pensar que vai chegar lá só com dois, não. Só um bom aqui e um excelente lá. Não, ninguém. Pode estar certo isso. Vamos ver aqui o estado físico. Olha, demônio no estado físico. Então já constatamos que não tem que ter um tumor maligno para dizer: bom, esse é o demônio em estado físico. Não, pode estar bem como for, saudável como for. Faz exame do estômago, não dá nada, do coração não dá nada, da cabeça não dá nada, do sangue está ótimo, o colesterol está bom.
tudo está bom, mas ali tem um demônio que não sai em chapa, não sai em raio-x, não vai ser detectado em ultrassom. Isso é detectado pela palavra, pelo raio-x de Deus. Então, vejamos o seguinte, que qualquer cristão, qualquer pessoa, tem demônio no estado físico. Porque demônio Satanás é adversário, Satanás é a contraposição, é o adversário daquilo que é perene, perpétuo e eterno. Ele é adversário. Ele é que viabiliza essa fabilidade. Ele que viabiliza esse tipo de vida que tem um período bom e logo morre. É ele que fez isso. Ele que está reinando nestas 4 dimensões, com luz, matéria, espaço e as leis. O rádio, por exemplo, televisão, telefone, vídeo. Então essas leis é a 4ª dimensão, está dentro da 4ª dimensão. Então ele diz, nós não queremos mais seu programa. Pode pagar o tanto que for que nós não queremos mais. Por quê? Porque essas leis estão nas mãos de Satanás. Não tenha dúvida disso. Na 5ª dimensão, ela está, é claro, completamente extraterrena. Agora que as pessoas percebem realmente o quanto perderam e não darem valor na salvação, naquilo que foi oferecido de graça. A 5ª dimensão, pesadelo, não pode chegar na 6ª, não pode voltar para essa. Agora a 6ª dimensão, Deus criou justamente para que esses salvos filhos dele aguardassem a primeira ressurreição. Eles estão dormindo, segundo São Paulo, mas para o mundo. Não há coisa como sono da alma. A alma não dorme, o espírito não dorme. Então eles estão na 6ª dimensão, aguardando, sem pressa nenhuma, porque eles, como Deus também, não estão sujeitos mais ao tempo, mas aguardando a primeira ressurreição, para logo terem corpos, aqueles corpos serem glorificados, e aí então viverem, concluírem o programa de Deus, estarem no programa de Deus. Agora, mas aqui terrenamente, se nós tivermos esse conhecimento, ele nos ajuda muito. Nos ajuda demais, porque que bate aqui no seu dedo dói. Você sofre amargamente. Tropeça ali, aquilo dói, bate a canela, né, no banco ali, aquilo sai estrelinha. O que corta e dói? Então essa não é a perfeição de Deus. Os corpos envelhecendo, e nessa condição que nós já acabamos de dizer. E se nós pensarmos um pouquinho por dentro, nós sabemos o que há na humanidade. O que são as grandes cidades? Cidade maravilhosa, cidade luz, e assim por diante. As grandes cidades.
nesta hora, na hora da noite, na boca da noite, quando começa a adentrar a noite, noite adentro. Você sabe o que é? O que é que está acontecendo? O que está correndo ali por baixo daquilo? Mas o demônio, como porco, é que gosta disso. E ele vive disto. Ele é um porco espiritual. Agora, o Espírito Santo, como Jesus, São Paulo disse, que ele se humilhou até a morte e morte de cruz. A maior humilhação de Deus é se fazer um humano. Muito mais, milhões de vezes pior do que um humano se tornar um porco. E Deus se fazer humano. Nessa escala é a pior de todas, é o fundo do poço, é ser humano. É o fundo do poço. Ser humano, estar nessa dimensão humana. Agora, estamos analisando o lado físico. Mas, por outro lado, é um terreno, é uma terra, é um tempo. Eu vou saltar aqui porque o nosso tempo é muito curto para isso. Não sei, as palestras elas ficam todas truncadas às vezes. Porque agora, se eu tivesse que tomar cada uma daquelas célulazinhas da qual cada um de vocês veio, uma pequenina célula, germe. O que é um germe? Germe é um pequenino, o mínimo da célula. Bem, o que vem após aquilo? Agora eu tomei de cada pedaço de você, até esta pequena célula, e eu ainda não te encontrei. Eu somente tenho suas células expostas. Bem, então a próxima coisa, células sanguíneas e células da carne, e qualquer coisa que formem, todas expostas lá, mas eu ainda não te tenho. Agora estou descendo a um germe agora. Bem, vou tomar a parte aquela pequena célula. Agora, onde está você? Sua vida? E a vida faz a primeira célula, a qual era um germe. Então, tudo conforme sua natureza. Cachorro conforme cachorro. Pássaro conforme pássaro. Homem conforme homem. Células em desenvolvimento, células sobre células, células sobre células, até vem até onde você está. Um ser humano. Desenvolvimento das células. Agora, aquilo foi ordenado por Deus para ser assim. Mas agora, a respeito do câncer, vamos falar dele um pouquinho. Agora, Deus te deu sua vida e diz, aqui está você hoje, e aqui estou. Não há nada em minha mão, mas algum dia pode haver câncer em minha mão. Bem, como entrou lá aquele câncer, vamos ver o que é aquele câncer. Agora vamos tomá-lo à parte, vamos tomá-lo. Agora, ele também é um grupo de células. Você sabia disto? Paulo disse, em mim não habita bem algum, né? Você sabia disto? Tumor, catarata, quaisquer destas coisas são células. Elas não possuem forma. Algumas delas se espalham e algumas delas perecem com aranha, parecem com aranha. E algumas parecem faixas prolongadas, o câncer vermelho parecido a fios vermelhos e prolongados. Então existe o câncer cor-de-rosa, o qual normalmente aparece nos seios da mulher, como panquecas deitadas, umas sobre as outras, então se espalham. E elas simplesmente crescem em qualquer lugar. Às vezes os tumores são inclinados para este lado, alongado, incompridado e tudo mais. Eles não possuem forma, porque são tais e quais é o espírito, o qual não possui forma. Mas um desenvolvimento de células, são um grupo de células, digo que em você agora mesmo há um tumor ou um câncer, somente células
desenvolvendo, crescendo, 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 está comendo, sugando sua vida de ti, vivendo da corrente sanguínea. Cataratas tiram um muco do olho e crescem sobre ele, cobrindo-o todo, arrancando seu olho fora. Alguns deles vêm e nunca ficam, como tuberculoso, o qual vem simplesmente em um germe muito pequeno. Não há nada do tamanho disto, o mesmo tamanho de um germe que faz um elefante e faz um bicho de pé. Vê? Nada, o tamanho de um germe. E alguns deles tomam a forma do corpo, alguns nunca tomam. E alguns nunca entram nas células. Alguns se tornam espírito, atormentam a alma. Tentaremos conseguir aquela parte. Eu deixarei aquela parte para amanhã à tarde, se eu puder, de onde aquele espírito, a alma, vem, e como aqui embaixo ele. Agora, amigos, eu não estou dizendo isto de alguma maneira psicológica. Eu tenho lidado com demônios por anos, e vocês sabem disso. Se vocês somente soubessem a coisa, depois que o serviço termina à noite, o que acontece às vezes, vocês não sabem. Recordem, quando você vem contra um espírito, é melhor você saber a respeito de que você está falando. Simplesmente não fique lá de pé com um procedimento duvidoso, porque isso não fará nenhum bem. Mas quando o demônio tem que te obedecer verdadeiramente, ele reconhecerá isto. E não é quão alto você grita, e não é a quantidade de azeite que você coloca. É o que está aqui atrás que ele reconhecerá a verdade. Jesus simplesmente diz: saia dela, ou saia, vê? Recordem, os discípulos haviam estado esperneando e torcendo e tentando expulsá-lo e tudo mais. Eles disseram: por que não o podemos expulsar? Disse: por causa de vossa incredulidade. Disse: saia dele. O menino caiu e teve a mais dura convulsão que ele jamais teve. Vê? Eles reconheceram a autoridade de Jesus. Olha aqueles rapazinhos lá embaixo, aqueles vadios, os quais viram Paulo expulsando demônios. Eles disseram: nós podemos fazer a mesma coisa. Alguns filhos dos sacerdotes, então eles desceram e disseram: podemos expulsar demônios. Atos 19. Eles desceram a um homem o qual dava ataques epiléticos e disseram: nós te conjuramos por Jesus, saia dele. O demônio disse: agora no nome de Jesus, o qual Paulo prega, vê? O demônio disse: agora eu conheço Jesus e conheço a Paulo, mas quem é você? Vocês sabem o que aconteceu? Saltou no rapaz, rasgou suas roupas, e eles mesmos foram atacados e correram pelas ruas. As pessoas não têm aquela, como é que fala? Imunológico? Autodefesa. Tudo que os demônios dão na moda, não tem trabalho nenhum. Elas pegam, vestem e comem, né? Não há como refutar. Agora, o corpo de Cristo está sujeito realmente a circunstâncias que são inevitáveis, as circunstâncias da dimensão. Mas ele não pode comer tudo com tanta facilidade, engolir tudo com tanta facilidade. O organismo tem que ter defesa. Aqueles mesmos demônios vivem hoje. Não existe muito fanatismo. Esta é a igreja nesta tarde. Há muito fanatismo na terra hoje, chamado cura divina, que deve ser fechado. É negócio em torno da cura. Isso é o que traz desgraça sobre a verdadeira causa. Isto é porque você não tem tão duro esforço. Não um monte de trastes chamados religião hoje, as quais deviam ser fechadas. Então, eles carregando sacos de dinheiro e comprando rede de televisão, essa coisa toda.
E a coisa pior que existe é você ver um povo tão mendigo, tão indefeso, tão à mercê desses demônios. À vontade. Nada a não ser cultos. Isto é o que faz a verdadeira igreja de Deus ter tão duro esforço com isto. Mas somos do continente americano, e esta é a maneira que será. Deus disse que o trigo e as plantas rasteiras e os arbustos espinhosos crescem juntos. Não tentem arrancá-los, eles têm que estar aí mesmo. Deixe-os crescerem juntos, porque pelos seus frutos os conhecereis. Não há nenhum fruto, porque não há nenhuma vida, não há nada lá. Agora observe esta célula. Digamos, por exemplo, como muitas vezes o câncer vermelho geralmente ataca no útero da mulher, feridas femininas e demais. Agora vamos tomar aquele companheiro embaixo agora, em suas células, este câncer, agora o câncer. Tudo no natural tipifica o espiritual. Está você ciente disso? Tudo no natural tipifica o espiritual, indiferentemente. Por exemplo, como isso, quando fomos nascidos no corpo de Cristo, há 3 elementos que toma para trazer nosso nascimento. E esses são os 3 elementos dos quais saíram da vida de Cristo, quando Ele morreu. Lá saiu do seu corpo água, sangue e espírito. Não é isto, certo? 3 elementos. E esses 3 são os elementos dos quais nós atravessamos quando somos nascidos de novo. Justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Agora, aquilo por ser tudo em um ato, mas isto leva. Mas você pode estar no estado de justificação sem ser santificado. E você pode crer no Senhor Jesus Cristo e continuar carregando sua imundície com você. Mas você pode absolutamente viver nos dois, justificado e uma vida limpa e santa, e ainda sem o Espírito Santo. Lê a Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo 7 diz: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E Pai, a palavra, Espírito Santo, qual era o Filho, e esses 3 são um. Os 3 são os que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. E esses 3 concordam num, não um, mas concordam em um. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, porque eles são inseparáveis. Essa é a sua trindade. Você não pode separar um do outro. Quem tem o Pai tem o Filho, quem tem o Filho tem o Espírito Santo. Eu não ouço isso por aqui, mas vocês ouvem isto muito através do país. Uma das maiores coisas em um grupo pentecostal é a confusão naquela única e simples coisa. E eu tenho juntado suas cabeças e lhes provado, ambos creem na mesma coisa. É o demônio entre eles, isto é tudo. Se aquela grande igreja pentecostal jogasse fora suas pequenas e velhas tradições e se unissem em uma abençoada igreja de Deus, o rapto viria logo. Mas desde que Satanás os pôde conservar confundidos, certo? Esta é a sua maneira de fazer isto. E eles creem absolutamente na mesma coisa. Agora, aqui, irmãos, é onde a coisa pega. Que nós, por certo, no mundo todo, aquele fervor, aquele reavivamento que a mensagem trouxe, acabou. Nós ouvimos isso aqui quarta-feira. O reavivamento acabou. E está aqui. Quando a pessoa consegue ter uma justificação e santificação, aí então é exatamente a hora que o diabo, o demônio, no estado religioso entra em cena. Diz: você tem tudo. Foi exatamente onde ele apanhou a igreja pentecostal, que é a mais próxima da mensagem, que é o último degrau. Você entendeu? Exatamente ali. Por quê? Conseguiu justificação, santificação e dons. Pronto, tem tudo.
exatamente onde ele apanhou a igreja, no espírito religioso. Então foi aí que ele disse: olha, mas você pode absolutamente, veja, deixa eu repetir aqui, mas você pode estar no estado de justificação sem ser santificado, e você pode crer no Senhor Jesus Cristo e continuar carregando sua imundície com você, mas você pode absolutamente viver nos dois, justificando, isto é, justificado, e uma vida limpa e santa, e sem o Espírito Santo. Mas o profeta sofreu muito por causa disso. Isso é pesado para se declarar ao povo, à igreja. É pesadíssimo. Gente, mas se consegue uma vida limpa, o que quer mais? Então o mancebo de qualidade tinha vida limpa, Nicodemos tinha vida limpa, e hoje o mundo tem muita gente, e eles se tornam os maiores inimigos da mensagem, esse de vida limpa. São eles, exatamente. Por quê? Eles ficaram ricos para ilustrar perfeitamente o significado de Laodiceia. Eles ficaram ricos. Por quê? Não falando do poder material, do estado físico da coisa, como eles conseguem fazer as coisas hoje. Em cada cidade tem a maior igreja, uma currutelazinha ali tem um grande templo, todo lugar que você viaja. E na política e tudo. Não. Porque eles olham, eles são justificados, eles são santificados, isto é, eles têm vida limpa segundo a sua concepção. Bem entendido também. Então eles se tornam o maior problema. Quem foi que crucificou a Cristo? Não foi gente de vida suja. Maria Madalena não crucificou Jesus. O ladrão nenhum algum levaria, teria força política, religiosa para levar a Cristo na cruz. Nenhum ladrão. Nenhum ladrão bem entendido. Ladrão de galinha, né? Nenhum ladrão. Dá para entender perfeitamente. Então é nisso que nós não podemos parar. O engano está exatamente isso aí, quando se pega a mensagem simplesmente e só vive para ter uma vida religiosa. Então ele sofreu demais, ele lutou com isso até que Deus veio a ele. Está bem. Então a evidência do batismo do Espírito Santo, dessa terceira operação, desse complemento, não é língua estranha. Não. E nem tampouco os frutos do Espírito, também não. Aí que foi a coisa, foi lá no último lençol, na última veia, da onde sai a água do poço artesiano mesmo. Aí Deus mostrou para ele, é fé genuína na palavra, na mensagem. Fé genuína na mensagem, Fé genuína na mensagem. Ele disse assim, a ciência cristã dá frutos do Espírito. E você vai dizer para eles, Deus enviou um profeta, você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele te diz, herético, isso é uma heresia. Então é onde ele vai, ele está trabalhando, ele já operou para levar todas as igrejas ao ecumenismo. Quando concluir isso, eu não vou mais poder pregar se eu for vivo. Os pastores não vão poder pregar mais. Dar conforto para os seus rebanhos. Programa de rádio? Esse nem se fala.
Agora, isso vai se cumprir de uma maneira tão sagaz, tão astuta, porque não é contra a carne, não é contra o sangue que esses demônios vão trabalhar, que você vai ter que morrer, eles vão te matar, ali na Praça do Bandeirante, na Praça Cívica. Não é isso não. Os direitos humanos estarão mais do que nunca trabalhando em favor do ser humano, não permitindo nenhuma criança ser corrigida mais pelos pais. Só pode ser corrigida pela polícia, mas pelos pais não. Pela polícia eles têm que ser corrigidos, né? Espancados, mas pelos pais não podem ser corrigidos. Veja só como que são os demônios, tudo é demônio. As pobres das crianças, você vê claramente, a gente vê assim, coitadinho, você não pode falar nada, se você falar aqui dentro de casa, viram uma fogueira, aquilo vai arder, não tem jeito, mas você está vendo demônios, 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 demônio na mãe, demônio no pai, demônio no filho, demônio em tudo quanto é lugar. Não vão sair daqui com fanatismo, com tonterias, é claro. Você diz, mas escuta, tem gente que tem coragem de passar uma cobra no pescoço? Não, mas aquela cobra não é venenosa. Não, eu tenho vídeo de homem abraçando mulher, beijando cascavel. Cascavel. Se acostuma com tudo. O povo se acostumou com os demônios. Se acostumou com as serpentes. Se acostuma com o sapo. Eles já estão beijando boca de sapo, boca de cachorro. Isso é comum, lamber a boca delas. Se acostuma com tudo. Agora você acha, pensa bem, se os homens fossem homens, conforme antes, essa moça que sai de short na rua, ela não voltava inteira para casa não. Consequentemente, ninguém sairia, mulher nenhuma sairia do jeito que está saindo na rua. Ah, não voltaria não. Elas não poderiam voltar inteiras. Mas já acostuma. É o costume. É uma loucura. É uma demência. Você não entende que mostrar as pernas é demência, é loucura. Está demente. Ela é adúltera. Ela vai responder por adultério. E ela deveria receber. Mas acontece que acostumou com tudo. É demônio, gente. Os ditadores das modas são puros demônios, vindo do inferno, Satanás. No homossexualismo e nessa coisa toda. Não pode ter dúvida disso, mas isso é loucura. Isso impede vidas, impede ganha-pão. E daí, eu não sei. Daí nós temos ministérios que tem que estar até vendendo essas coisas. Mas olha, vamos ver. Isso às vezes deixa a gente até um tanto abalado. Por quê? Eu tenho descido até lá. Eu sei quem são eles. Eu sei o que eles estão fazendo. Eu sei como eles são astutos. Eles são sagazes. E eles vão chegar. E ver, mas por quê? Por que se esse sistema só traz uma unificação? É só paz. E não vai dizer assim, o povo do tabernáculo da fé não pode comprar, não pode vender. Por que não? Seus pastores não filiaram o seu concílio mundial de igrejas. Não, eles não vão fazer isso não.
Eles não tomarão nem conhecimento disto, porque não vai ser somente o povo da mensagem que não vão. Que não vão, que não vai. Que não vai, tratando-se de povo. Que não vai rejeitar, porque aí tem as testemunhas de Jeová que não faz transfusão de sangue e acabou. Tem que ser através de ordem judicial e passar por cima dos pais e tudo. Às vezes não dobra. Os adventistas dão tapa na nossa cara, porque o profeta não aceita certa coisa. E tem um restaurante vegetariano ali, que às vezes no sábado não tem como comer nele. Porque dá prejuízo, perde onde perder, dá onde der, eles não abrem no sábado. Sabatista não abre no dia de sábado, morre, mas não abre. Eles têm convicção. Budista tem convicção, dão a vida. Maometano dão a vida. Não vai ser todo mundo, e nem todo israelita também que vai entrar nisso. Então eles não vão alvejar simplesmente uma igreja, um pastor, uma pessoa. Isso é um laço. É um laço sagaz, astuto, para o bem da humanidade. É um bem comum. Isso tudo demônio. Tudo Satanás. Enganando. Se possível, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não vão ser enganados. Jesus disse, se possível, mas não é possível. Não dá, irmãos. Ainda tem o estado religioso, estarei aqui para entrar em Urim e Tumim. Quem tem Urim e Tumim, né? Mas vamos deixar, porque já deu 8h30, vamos ficar de pé. Você não será enganado, você não será enganado. Os meus erros, os nossos erros, as nossas falhas clamorosas, vergonhosas, como estava falando com o irmão Antônio Pedro ali, o diácono, disse, olha, coitado em força de expressão, batendo a cabeça para lá e para cá, sofrendo. Aquele irmão, sofrendo, agora, somente sofrendo, purgando na carne, não tem mais paz, por causa daquele passo. E os demônios aproveitam esta hora e fazem tudo para que a pessoa venha a negar a fé. Os meus pés feridos estão e os ombros tão cansados com o peso da cruz e as lágrimas insistem. O meu rosto vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito
estrela.